Boa tarde, povo de Deus. Ainda está fraco? Boa tarde. Eu sou o Padre Fabiano, eu sou administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui na cidade de Teixeira de Freitas. E hoje, nesta tarde, o Senhor Deus quer falar para nós a respeito de uma realidade que é perigosa e perniciosa. Uma realidade que quer nos afastar da presença de Deus, quer nos afastar da igreja do Senhor. Eu gostaria que desde já você exortasse o seu irmão e pudesse buscar agora fortalecê-lo na fé. Olha para ele e diz: coragem, meu irmão. Mas fala com gosto, assim ele não vai criar ânimo. Diz: coragem, meu irmão. Ânimo. O Espírito de Deus está sobre nós. Ouça a voz do Espírito. Porque onde o Espírito de Deus está, ali está a verdade. Coragem. Deus está contigo. Não desanime. Não pense jamais em abandonar a Santa Mãe Igreja. Amém. Meus queridos, eu gostaria que você abrisse conosco na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 26 ao 31. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 26 ao 31. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia, Jesus. Hebreus capítulo 10, versículos do 26 ao 31. Eu gostaria que todos nós lêssemos juntos esta passagem, porque o Senhor quer falar para nós. Ele nos adverte. Quando Deus puxa a nossa orelha, é para o nosso próprio bem. Hebreus capítulo 10, versículos do 26 ao 31. Juntos. Depois de termos recebido e conhecido a verdade, se a abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Só teremos que esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Se alguém transgredir a lei de Moisés, e isto provado com 2 ou 3 testemunhas, deverá ser morto sem misericórdia. Quanto pior castigo julgais, que merece quem calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança, em que foi santificado, e ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Pois bem sabemos quem é que disse: minha é a vingança, eu a exercerei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. É horrendo cair nas mãos de Deus vivo. Interiorize esta palavra agora. Feche os seus olhos. Deixa esta palavra cair no seu coração. Feche os olhos, não perca o momento da graça. A palavra de Deus, ela por si só é capaz de realizar a libertação. Já com a proclamação da palavra de Deus, Deus já está operando maravilhas, libertando almas
que se deixaram aprisionar pelo erro, pela ausência da verdade e da fé. Almas que se deixaram aprisionar pela apostasia. A palavra de Deus, ela já te liberta. Sinta agora a força da palavra que te exorta a viver a verdade que vem de Deus. Já no momento em que líamos a palavra de Deus, e é exatamente por isso que eu pedia, exortava vocês, continua com os olhos fechados, exortava a interiorizar a palavra de Deus. Já no momento em que proclamava a palavra, vinha bem forte o Senhor libertando pessoas de grilhões, amarras, pessoas que por uma questão familiar herdaram o triste costume, o costume fatal de consultar adivinhos, de se deixar guiar por doutrinas que não vêm da parte de Deus. O Senhor está te libertando. A palavra de Deus, ela cura e liberta. Deixe-se envolver agora por esta palavra. Pelo poder do ministério sacerdotal que me foi conferido, neste momento agora, eu te confio a palavra de Deus. A palavra de Deus te protege. A palavra de Deus te salva. A palavra de Deus te liberta. Vamos cantar mais uma vez aquela canção. Eu abro as portas do meu coração. Põe a mão no seu coração e vai cantando. Permita que a palavra de Deus liberte o seu coração de tudo aquilo que não é verdade, de tudo aquilo que quer te levar para longe da presença de Deus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração. Vai fazendo desta canção a sua oração. Diz para o Senhor: eu abro as portas. Não importa qual a imundícia, Senhor, que o Senhor possa encontrar aí, mas eu te dou livre acesso. E o Senhor pode realizar maravilhas, purificar com o poder do teu braço, Senhor. Realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor,
bem forte, dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem cura e liberta. Pode ser mais forte. A palavra de Deus é a manifestação do amor do Senhor. A palavra de Deus se encarnou e veio para nos salvar e libertar. A palavra de Deus entregou a sua vida na cruz por nós, para calcar aos pés tudo aquilo que é obra do maligno. Meu querido, minha querida, você pode estar se perguntando por que o padre leu este trecho da carta aos Hebreus. E apesar da rigidez do texto, não é Antigo Testamento, é Novo Testamento. Exatamente o texto se encontra na carta que mostra o novo e real sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. É o livro da Bíblia que mostra com maior nitidez a salvação realizada em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que os outros não mostrem. Vejam bem, eu falei, mostra com mais nitidez a salvação realizada em nosso Senhor Jesus Cristo por meio do seu sacerdócio eterno. Por meio do seu sacerdócio perfeito. Porque no sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o sacerdote, Ele é o altar e Ele é a vítima da expiação. Nesse texto, o Senhor Deus deixa claro o que acontece quando nós abandonamos exatamente os efeitos desta salvação do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que o padre leu este texto? Porque nós vamos falar sobre a apostasia. O que é apostasia, padre? Bem, o Catecismo da Igreja Católica, no número 2089, Catecismo da Igreja Católica, no número 2089, fala da realidade da apostasia. E não só da apostasia, mas também de outros pecados que estão relacionados com a apostasia, como a incredulidade, a heresia e o cisma. Portanto, fala desses 4 pecados: apostasia, incredulidade, heresia e cisma. Vale a pena ler na íntegra o texto do Catecismo da Igreja Católica. Ele fala assim: a incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Quando nós negligenciamos a verdade revelada, quando nós não damos importância àquilo que está revelado na palavra de Deus e na tradição da igreja, nós estamos sendo incrédulos. Nós estamos negando a fé, abandonando a fé. Portanto, é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária. Quando eu faço voluntariamente, com plena consciência e liberdade, a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Isso é a incredulidade. Chama-se heresia a negação pertinaz, aquela negação insistente, aquilo que persiste, a negação pertinaz após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Se eu digo que sou católico, eu que sou batizado, pelo batismo eu fui feito filho de Deus, e uma vez tendo recebido o batismo,
Eu digo que sou católico, mas eu nego, nem que seja um dos artigos de fé da verdade católica, eu estou caindo na heresia. Vejam bem, não é a negação da verdade total. Não é a negação da verdade total. O catecismo deixa claro que é a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica. Quer ver uma heresia que está muito em voga no nosso tempo? E muitos católicos afirmam, dizem, e afirmam com tanta certeza, e pensam que isso é a fé católica, que isso faz parte da fé católica. Quando eu afirmo que todas as religiões são iguais, quando eu digo que não é necessário a igreja para a salvação, que placa nenhuma de igreja salva, que Deus não quer necessariamente que você faça parte da igreja católica, mas já basta você ser bom e participar de uma igreja. Meus irmãos, essa não é a nossa fé. Nós não cremos nisso. Nós cremos, essa é a fé católica, atestada nos documentos da igreja, na tradição da igreja, que a igreja é necessária sim, para aqueles que uma vez receberam o anúncio do Evangelho, é necessária sim para a salvação. Ela não é a autora da salvação, mas ela é o instrumento eficaz da salvação realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se eu digo aquela outra concepção que eu falava, que não é necessário a igreja, eu estou negando a fé da igreja, eu estou negando uma das verdades da fé, logo já estou caindo na heresia, estou sendo herege, estou caindo em heresia, porque esta não é a fé católica. A fé católica é que Cristo Jesus, ao derramar o seu sangue na cruz, Ele congregou o seu povo, fez da sua igreja, este povo, fez da sua igreja o seu corpo santo. Por isso que a igreja, ela é santa. Outra heresia também que eu pelo menos já ouvi muito dizer por aí, que a igreja é santa e pecadora. A igreja não é santa e pecadora, a igreja é santa. Dizer que a igreja é santa e pecadora não é a fé da igreja católica. O catecismo mesmo mostra. O catecismo diz, no número 823, a igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Pois Cristo, o Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a igreja como sua esposa. Por ela se entregou com o fim de santificá-la. Uniu-a a si como seu corpo e cumulou-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. A igreja é, portanto, o povo santo de Deus. E seus membros são chamados santos. Eu pergunto a vocês, o catecismo está dizendo que a igreja é santa e pecadora? Está dizendo isso? Não, ele está dizendo que aos olhos da fé, a igreja é indefectivelmente santa. Sabe por que a igreja ela é santa? Porque ela recebeu a santidade da sua cabeça. Cristo Jesus é o chefe, é a cabeça da igreja. Ele a santificou, como diz São Paulo na carta aos Efésios, pelo banho da regeneração. Ele a santificou com o seu sacrifício. Por isso os meios ordinários que se requer para a nossa salvação,
os meios ordinários que Cristo Jesus deixou para que nós sejamos salvos, que nós denominamos sacramentos, se encontram presentes na igreja. E para aqueles que conhecem a verdade da fé, sem estes meios, não há salvação. É claro que Cristo Jesus, como diz o próprio catecismo, não está preso aos seus sacramentos. Ele pode, por meios por nós desconhecidos, salvar. É isso que diz a própria igreja no catecismo. Mas uma vez que nós conhecemos, irmãos e irmãs, abandonar a fé ou negar uma dessas verdades da fé é cair em heresia. Então já se acende aí a luzinha vermelha. Já se acende a luz vermelha. Pois bem, continua o catecismo na definição. Apostasia, o repúdio total da fé cristã. Apostasia é isso. A palavra apostasia vem do grego apostasis, que significa estar fora de. Estou fora de. Estou fora de quê? Estou fora da comunhão com a Igreja Católica. Apostasia é o repúdio total da fé cristã. Mas você pode até pensar assim, padre, mas graças a Deus, eu não abandonei a fé cristã. Às vezes até eu tenho uns pensamentos errados, e que graças a Deus, com o rebanhão de carnaval, eles estão sendo purificados, estão sendo levados a Deus. Mas eu não repudiei a fé cristã em sua totalidade. Amados irmãos e irmãs, se nós não entrarmos em oração, este é um risco que todos nós corremos, inclusive o sacerdote, mais ainda ele, por ser sacerdote. Se nós não estivermos firmes em Deus, nós corremos o risco de repudiar a fé católica. Corremos o risco. Infelizmente, eu já vi pessoa de caminhada firme na fé deixar o catolicismo para abraçar o judaísmo. Voltou atrás, deu um passo para trás, porque negou a fé no Deus unitrino, negou a fé no senhorio e na messianidade de nosso Senhor Jesus Cristo, negou aquilo que é essencial na fé cristã. Nós temos vários pontos em comum com o judaísmo? Temos, não podemos negar isso. Aliás, nós temos uma herança espiritual do judaísmo. Mas uma vez que eu abandono a fé cristã e passo a professar o judaísmo, ou qualquer outra religião, eu estou dando um passo atrás. Infelizmente conheci gente de caminhada firme, mas que rezou pouco. Tinha bastante conhecimento da doutrina da igreja, mas que por ter rezado pouco, abandonou a fé, negou a fé no Senhor. Cisma é a recusa de sujeição ao sumo pontífice, o Papa, ou da comunhão com os membros da igreja, a ele sujeitos. Eu vou alertar vocês aqui para algo. Parece que na nossa cidade de Teixeira de Freitas, parece que há uma fumaça de cisma, dentre muitos, no meio de tantos que se dizem católicos. Existem grupos que têm negado a autoridade do Santo Padre, o Papa, grupos que não consideram
desde o Papa João 23, que consideram que a sede romana está vacante, grupos que, de certa forma, já romperam com a comunhão com aqueles que estão sujeitos ao sumo pontífice, porque uma vez que negam que a missa que nós celebramos não é válida, está negando a sua comunhão com aqueles que são sujeitos ao sumo pontífice. Grupos que negam a autoridade do Concílio Vaticano II e veem de forma equivocada, um contraponto entre o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano II, que veem oposição entre os dois concílios, sendo que o nosso Santo Padre, o Papa Bento XVI, e não só ele, mas o de feliz memória, o Beato João Paulo II, também já falava a respeito da dinâmica da continuidade. A tradição da igreja, ela é viva, é atual e fiel, não há ruptura, mas continuidade. Um concílio não se opõe a outro. Então a fumaça do cisma, infelizmente, está presente na nossa cidade. Infelizmente. E eu me pergunto, Senhor do céu e da terra, quem são esses que querem se colocar acima do próprio Espírito Santo? Por que negar a autoridade de um concílio é negar a força e a atuação do Espírito Santo de Deus presente na sua igreja, visto que ele é a alma da igreja. Senhor do céu e da terra, quem são esses que estão caindo no mesmo pecado de Tertuliano e de tantos outros, que romperam com Roma, que romperam com o sucessor de Pedro? E muitas vezes esses grupos têm espalhado ideias para confundir o povo de Deus. Não se deixe enganar. Permaneça firme. Diante de qualquer dúvida, procure o seu pastor maior, o bispo. Esteja unido ao bispo. Diante de qualquer dúvida, procure o sacerdote. Mas acima de tudo, meu irmão, minha irmã, consulte os documentos da igreja. Porque é ali que está a verdade da nossa fé. Não na opinião de fulano, de cicrano, de beltrano. Não. Mas está nos documentos da igreja, na Sagrada Escritura. Uma vez que eu rompo com o Sumo Pontífice, com o Colégio dos Bispos, eu não posso me considerar católico. Não posso. Por quê? Meus irmãos, por quê? Porque o próprio Código de Direito Canônico, ele fala o seguinte, no cânon 205, neste mundo estão plenamente na comunhão da Igreja Católica os batizados que se unem a Cristo na estrutura visível, ou seja, pelos vínculos da profissão da fé, dos sacramentos e do regimento eclesiástico. Então está aqui a mesma profissão de fé, a vivência sacramental e a disciplina da igreja. Se você quer saber se você é um católico autêntico, ou se outras pessoas que andam espalhando ideias frívolas são católicos autênticos, analise. Mas faça primeiro uma autoanálise. Analise você mesmo, analise a si mesmo.
Você está professando a mesma fé da Igreja Católica? Qual é a fé da Igreja Católica? Creio em Deus Pai, todos juntos. Criador. Essa é a nossa fé. E está detalhada no Catecismo da Igreja Católica. Essa é a nossa fé. Mas infelizmente muitos que se dizem católicos, às vezes não creem nesses artigos de fé. Mesmo que não seja em sua totalidade, mas pelo menos em uns. Eu já vi gente que se diz católico dizer assim: não existe fim no mundo, as pessoas vão morrendo, fim do mundo é para quem morre, ali acabou o mundo para ele. Mas como que você diz que você é católico? Se a Igreja Católica reza, se a Igreja Católica crê na ressurreição da carne, se a Igreja Católica crê na vida eterna, se a Igreja Católica crê que Cristo Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos, como que você diz que é católico e diz uma bobagem dessa? Crê numa bobagem dessa? Porque a fé católica é essa. Nós cremos que Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos no final dos tempos, e que os justos ressuscitarão para a vida, ao passo que os ímpios para o fogo eterno. Ele virá julgar, ele se manifestará como o Senhor da história para nós. Essa é a nossa fé. O católico é aquele que também está em plena comunhão visível através dos sacramentos, os vínculos dos sacramentos. A propósito, quantos são os sacramentos? 7? 7, certeza? 7 sacramentos. E quais são? Eles são divididos em 3 grupos, tudo bem, são 7. Divididos em 3 grupos: sacramentos da iniciação cristã, sacramentos de cura e sacramentos do serviço de comunhão. Quais são os 3 sacramentos da iniciação cristã? Já disse que a iniciação cristã tem 3 sacramentos já. Como? Batismo, Eucaristia e o quê? Confirmação ou crisma. Batismo, Eucaristia, confirmação ou crisma. Os 3 sacramentos da iniciação cristã, que fortalecem, que robustecem os filhos de Deus, que nos torna filhos de Deus, que nos faz participantes, membros vivos da igreja do Senhor. Quais são os 2 sacramentos de cura? Alguém falou aí unção dos enfermos, e o que mais? Confissão, ou reconciliação, ou penitência. Esses 2. Porque Cristo Jesus continua operando em sua igreja, curando o seu povo, curando os seus membros, robustecendo os seus membros, através destes sacramentos.
trazendo a cura, a libertação para nós. O Senhor já curou pessoas de doenças físicas. Eu já testemunhei através do sacramento da confissão. E quais são os dois sacramentos do serviço da comunhão? Ordem e matrimônio. Exatamente. Graças a Deus, na Igreja Católica nós temos os 7. Nós temos os 7. E meus irmãos e irmãs, fala-se também do vínculo do regime eclesiástico, a disciplina da igreja, a nossa sujeição, a nossa obediência aos nossos pastores, àqueles que receberam do Senhor o encargo de conduzir, o encargo de santificar o povo de Deus, de prestar este serviço. Não é privilégio para os pastores da igreja, os bispos e os presbíteros. Antes, isso é um serviço prestado ao povo de Deus. Imaginem quanto é grande a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pela santificação de cada um de vocês, e somos responsáveis para fazer com que vocês cheguem ao conhecimento da verdade. Mas para isso, para ser considerado católico, é necessário estar neste vínculo de comunhão com o regime eclesiástico, com as normas que a igreja coloca para nós, que tem em vista não nos aprisionar, mas nos abrir para a liberdade dos filhos de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, o verdadeiro católico é esse. É claro que temos pecado, é claro que somos pecadores. Claro que somos pecadores. Mas o católico é este, é aquele que busca viver esta comunhão na fé, nos sacramentos e no regime eclesiástico. Amados irmãos e irmãs, o texto que nós lemos, ele nos fala, meus irmãos e irmãs, do perigo de abandonarmos voluntariamente. Não é isso que está aí no versículo 26? Não é isso? É ou não é, povo de Deus? Versículo 26, continua aberto aí na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26. O texto nos fala do perigo de abandonarmos voluntariamente, meus irmãos e irmãs. Abandonarmos o quê? Abandonar o quê? O conhecimento da verdade. Exatamente. Quem falou aí o conhecimento da verdade? Exatamente. Conhecimento da verdade. Bem, meus irmãos, abandonar o conhecimento da verdade é voltarmos as costas ao sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso está claro no versículo 29. O que é que diz aí o versículo 29? Lê o versículo 29. É isso mesmo. É isso mesmo. Quanto pior castigo julgais, que merece quem calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança, em que foi santificado, e ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Isso nos faz lembrar de um pecado que Jesus fala:
o pecado contra o Espírito Santo, que Jesus fala que não tem perdão. Não é isso? Em 3 evangelhos, nos 3 evangelhos sinóticos, Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo. Vamos abrir apenas um texto, no texto de Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 31. Mateus capítulo 12, versículo 31. Jesus fala assim: por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não será perdoada aos homens. Se nós formos analisar o contexto em que Jesus fala estas palavras, no Evangelho de Mateus e de Marcos, o contexto é uma discussão de Jesus com os fariseus. Jesus estava expulsando um demônio e os fariseus disseram, eles que eram opositores de Jesus, aliás, sejamos justos, não todos, mas alguns fariseus eram opositores de Jesus. Eles disseram: é por Beelzebul, o chefe dos demônios, que ele está expulsando os demônios. Ora, Jesus mesmo, como ele disse, e o próprio Evangelho nos mostra, Jesus agia por ação do Espírito Santo de Deus. Era por ação do Espírito Santo de Deus. Portanto, dizer que era por Beelzebul que Jesus estava expulsando os demônios, era atribuir ao inimigo aquilo que é a ação do Espírito Santo. E no contexto do Evangelho de Lucas, Jesus está ensinando os discípulos. Jesus está ensinando os discípulos e falando exatamente da força do Espírito Santo de Deus, na palavra que os discípulos do Senhor dirigem para os seus interlocutores. Porque não é palavra sua, não é palavra dos discípulos, é palavra que brota da própria força do Espírito Santo. Meus irmãos, se nós formos analisar a fundo no contexto em que se encontram estas palavras de Jesus, nós vamos perceber que esta blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é, em primeiro lugar, presumir alcançar a salvação sem a fé e sem o amor. Claro, se eu penso que eu vou alcançar a salvação com minhas próprias forças, prescindindo da fé e do amor, e a própria carta aos Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação é obra do sacrifício redentor de Jesus, é graça de Deus, e nós a recebemos quando nós nos abrimos à graça do Senhor. Então muita gente acha que vai se salvar com suas próprias forças. Por isso é um pecado contra o Espírito Santo de Deus, que não tem perdão. Por quê? Porque a pessoa não busca a Deus. E uma vez que ela não busca a Deus, ela não recebe do Senhor o seu perdão. É desesperar-se da salvação em segundo lugar. A blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. É desesperar-se da salvação. Meus irmãos, quando você se desespera da sua salvação, quando você diz, para mim não tem mais jeito, eu não vou conseguir a salvação, você está colocando um limite à ação do Espírito Santo de Deus. E uma vez que você coloca limite à ação do Espírito Santo de Deus, você não está se abrindo ao perdão do Senhor. Porque Deus é capaz de nos salvar.
Não importa qual seja a nossa situação, quando nós nos arrependemos e aceitamos Jesus Cristo em nossa vida, Deus nos salva. Não existe pecado maior que a força e o poder de Deus. Em terceiro lugar, o pecado contra o Espírito Santo é a obstinação, a insistência no pecado e no erro. Se você tem pecado de estimação, cuidado. Não se cria pecado. Se você tem pecado de estimação, meu irmão, cuidado. Cuidado, porque este pecado pode te levar à ruína, assim como qualquer outro. Nós não devemos nos acostumar com o pecado. Sabe por quê? Quando nós nos acostumamos, nós caímos na desgraça do relativismo. Me perdoe a palavra, mas é isso mesmo. Nós caímos na desgraça do relativismo. Achamos que é normal aquela situação, é normal, não é mais pecado, eu já não olho mais como pecado. Ou então, é um pecadinho. Ora, quando eu passo a olhar como uma realidade que não é mais pecado, eu já não peço mais perdão a Deus. Como que eu vou obter o perdão do Senhor? De que forma que eu vou obter o perdão do Senhor? Pecado contra o Espírito Santo, ele é também o quê? A impenitência definitiva. Você não suplica o perdão do Senhor, não faz penitência. Você não se julga, meus irmãos e irmãs, você não se julga necessitado de penitência. Infelizmente, isso tem chegado até nós. Nós estamos a 3 dias da quaresma. 3 dias da quaresma. Você já pensou qual a penitência que você vai fazer ao longo desta quaresma? Ou você acha que não é mais necessário? Ou você acha que não é mais necessário fazer ascese, penitência? Você já pensou? Pergunta para o seu irmão, você já pensou qual a penitência que você vai fazer nessa quaresma? Não pergunta para ele qual é, não precisa dizer para o irmão qual é a penitência. Diga só para o seu diretor espiritual, para o seu confessor, para o seu bispo, para o nosso bispo. Mas não precisa dizer para o irmão não qual é a penitência que você vai fazer. Se não pensou, pense agora. É uma arma forte contra o inimigo. É uma arma forte contra o erro, contra a ausência da verdade. É uma arma forte, sabe por quê? Porque a penitência, ela nos disciplina. Porque a penitência, ela nos leva à presença de Deus. A penitência nos faz humilhar diante do Senhor. E meus irmãos, aquele que é humilde, aquele que se humilha diante do Senhor, ele conhece a verdade, ele é instruído pelo Senhor. Ao passo que nós achamos, quando nós achamos que nós não necessitamos de penitência, nós somos orgulhosos. Nós estamos rejeitando de Deus a disciplina. A palavra de Deus, ela nos fala o que acontece com aquele que apostata, aquele que se afasta do caminho do Senhor. O próprio versículo 29. Se transgredir a lei de Moisés, aqui o autor está se referindo ao pecado da idolatria, que o livro do Deuteronômio prescrevia que merecia a morte por apedrejamento, aquele que idolatrava. Se transgredir a lei de Moisés, levava a merecer a morte. Imaginemos, meus irmãos, como diz o versículo 29,
quanto pior castigo julgais que merece quem calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança, em que foi santificado, e ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Se nós nos afastamos do sacrifício redentor do Senhor, se nós nos afastamos da verdade, uma vez que você conhece a verdade da Igreja Católica, e você se afasta dela, você está caindo num pecado terrível, que pode te levar à condenação eterna. Pior castigo, diz a carta aos Hebreus, merece quem ultraja o sacrifício redentor do Senhor, quem ultraja a ação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela nasceu do sacrifício redentor do Senhor. A Igreja Católica é a esposa do Cordeiro, que foi conquistada pela entrega do sangue do Cordeiro. Afastar-se dela voluntariamente, ou buscar ventos de doutrinas, ainda que você não se afaste juridicamente dela, mas buscar ventos de doutrinas que não condizem com a Igreja Católica, é renegar o sacrifício redentor do Senhor, é ultrajar o Espírito Santo de Deus. Fala para o seu irmão que está do seu lado: meu irmão, você é católico, diga não ao horóscopo, diga não à astrologia, diga não aos cismas, diga não à consulta dos mortos, diga não a filosofias que querem nos ensinar que podemos construir uma sociedade perfeita, prescindindo do sacrifício redentor do Senhor. Diga não aos passes, às benzedeiras, diga não a tudo aquilo que não vem de Deus, diga não a filosofias e doutrinas que negam o papel da Virgem Maria e dos santos na história da salvação. Diga não, meu irmão, porque você é católico e você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. Amém. Amém. Para finalizar, meus irmãos, eu gostaria de ler um trecho do Catecismo da Igreja Católica, que fala da postura de Moisés diante da apostasia do povo de Deus. Porque o povo de Deus apostatou lá no deserto. Quando eles construíram o bezerro de ouro, eles renegaram o Deus verdadeiro. Eles se deixaram levar por um bezerro de metal fundido, que não podia salvá-los, mas pelo contrário, os levaria à ruína. Qual foi a postura? Está lá na Sagrada Escritura, no livro do Êxodo. É só ler depois em casa os capítulos do 32 ao 34 do livro do Êxodo. Fala da postura de Moisés, da intimidade com o Deus fiel, lento para a cólera e cheio de amor. Aqui o catecismo já faz referência a trechos bíblicos do próprio livro do Êxodo. Então, desta intimidade com Deus fiel, lento para a cólera e cheio de amor,
Moisés tirou a força e a tenacidade de sua intercessão. Não ora por si, mas pelo povo que Deus adquiriu. Já durante o combate com os amalecitas, ora para obter a cura de Míriam, Moisés intercede. Ele intercedeu tanto lá no combate, quando Josué, general do povo de Deus, combatia contra os amalecitas, ele, Moisés, estava no monte orando. E mesmo quando sua irmã Míriam, desconfiando do seu papel, do seu ministério de servo de Deus, ela adquire uma lepra. Mesmo assim Moisés intercede por ela. Mas é sobretudo depois da apostasia do povo que ele se posta na brecha diante de Deus. Aqui o catecismo faz referência ao Salmo 106, que conta a história da salvação do povo de Deus, e mostra exatamente Moisés se colocando na brecha, a brecha aberta pelo pecado do povo de Deus. Ele se posta na brecha diante de Deus para quê? Para salvar o povo. Os argumentos de sua oração, a intercessão também é um combate misterioso. Os argumentos de sua oração inspirarão a audácia dos grandes orantes do povo judeu e da igreja. Deus é amor, por isso é justo e fiel. Não se pode contradizer. Deve lembrar-se de suas ações maravilhosas. Sua glória está em jogo. Não pode abandonar o povo que traz seu nome. Amados, nesta tarde o Senhor está nos chamando a dizer não à apostasia. O Senhor nos chama a abandonarmos todo o vento de doutrina vã, doutrina contrária à nossa fé. Mas muito mais que isso, o Senhor nos chama a sermos intercessores, a nos colocarmos na brecha, para pedir, para clamar a clemência do Senhor, para com aqueles que apostatam, para com aqueles que abandonam a verdadeira fé, para clamar a clemência do Senhor, para tantos que talvez sejam parentes, talvez seja sua mãe, seu pai, seu irmão, seu primo, para tantos que se afastaram da verdadeira fé, do caminho do Senhor. O Senhor quer levantar um exército de intercessores, um exército guerreiro. Esta é a palavra de ordem, principalmente para a renovação carismática católica da Diocese de Teixeira de Freitas Caravelas. O Senhor quer que a renovação carismática católica seja intercessora daqueles que apostataram, para que eles retornem ao caminho do Senhor. Este é o desejo de Deus. Deus quer levantar uma multidão de guerreiros, uma multidão de guerreiros que lutam. Eles não só abandonam a fé, mas intercedem por aqueles que abandonaram e fazem eles voltar à fé, não por sua própria força, mas pela força do Espírito Santo, mas pela força da oração. Fiquemos de pé. Este é o desejo de Deus para nós. Levanta o seu braço, segura na mão do seu irmão. Moisés, quando estava orando lá no monte, orando, clamando ao Senhor, que os israelitas saíssem vitoriosos do combate contra os amalecitas. Quando a mão de Moisés cansava, ele tinha Irã e Abirã que seguravam o seu braço. Segura bem forte a mão do seu irmão, não baixa não, segura firme, levanta, católico,
Você é chamado a interceder por esta cidade. Você é chamado a interceder por aqueles que um dia caminharam conosco e abandonaram. Mas o Senhor quer que eles voltem através da força da sua oração. É desta forma que o Senhor quer fazer voltar a ovelha que se perdeu, a ovelha que se desviou. Levanta o seu braço e ora. Vai orando conosco. Vai dizendo, vai repetindo comigo: Senhor Jesus Cristo, eu creio, nós cremos no poder do teu sacrifício redentor. Por isso, Senhor, nós clamamos pela força do teu sangue derramado. Derrama a tua graça sobre a nossa cidade, sobre a nossa diocese. Toca o coração daqueles que se desviaram do caminho da verdade. Senhor Jesus Cristo, tem compaixão, Senhor, de tantas almas, Senhor, que estão perdidas dentro da minha própria casa, Senhor, na minha família, Senhor. Senhor Deus de bondade, eu creio no poder da tua salvação. E por isso agora eu ouso pedir, salva-os, resgata-os pelo poder do teu nome, Senhor. Resgata-os, Senhor, porque eu creio no poder da tua palavra. E vai orando na linguagem dos anjos. Unamos-nos aos anjos de Deus. Os anjos de Deus agora combatem. O inimigo não quer que nós façamos esta oração. O inimigo não quer que nós nos coloquemos na brecha. Ele não quer. Ele não deseja isso. Ele quer que nós também nos desviemos. Mas nós agora, em nome de Jesus, dizemos que não só nos desviamos, mas também nos colocamos na brecha para interceder por aqueles que se desviaram, porque cremos no poder do sangue de Jesus. O Senhor dava a visão de uma flecha armada contra o povo de Deus, uma flecha na direção de uma multidão. E o Senhor dá o discernimento de que esta flecha é a insistência do maligno, querendo derrotar, querendo derrubar o povo de Deus, através de ideias, pensamentos, através de filosofias que vão sorrateiramente entrando na nossa alma, na nossa mente, principalmente através dos meios de comunicação.
esta flecha está armada contra nós, mas ao mesmo tempo, o Senhor dava a visão de um escudo que descia do céu e se postava na frente do povo, na frente da multidão. Meus irmãos, a batalha, ela é árdua, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E a palavra de Deus diz para nós que com Deus nós faremos proezas, porque Ele vai esmagar o opressor. Vamos repetir juntos: com Deus nós faremos proezas. Com Deus nós faremos proezas. Porque Ele vai esmagar o opressor. Porque Ele vai esmagar o opressor. Com Deus nós faremos proezas. Com Deus nós faremos proezas. Porque Ele vai esmagar o opressor. Ele vai esmagar o opressor. E vai cantando: pois com seu braço forte realizas prodígios. É isso que o Senhor está realizando nesta tarde. É isso que Ele vai continuar a realizar em nossas vidas ao longo deste rebanhão. Pois com